Jesus, Ele voltará. Dia assim me bastará. Aleluia, Jesus. O irmão Mateus, para falar do Momento EBD, por favor. Amém. Sauda amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, gente. É motivo de grande alegria Deus ter nos permitido chegar aqui em mais um culto, para que nós possamos estar glorificando e exaltando o nome dele. Mas sem perda de tempo, meus irmãos. Amém? Amém. Queria estar fazendo o nosso Momento EBD, anunciando as próximas aulas que nós estaremos estudando nesse domingo agora. E nós estaremos estudando na lição de número 6, uma igreja não conveniente com a mentira, na classe dos adultos. Na classe dos jovens, nós estaremos falando na lição de número 6, justificados pela fé em Jesus Cristo. E já na classe dos nossos pré-adolescentes, nós falaremos acerca do Evangelho em Éfeso e o revestimento de poder. Aqui fica o nosso convite para que você possa estar sendo mais um participante, mais um aluno da nossa escola, que tem sido um momento onde muitas vidas têm sido edificadas. E eu também queria estar aproveitando o ensejo e falando do nosso café da EBD. Como nós bem sabemos, a nossa irmã Andréa, juntamente com o nosso irmão Diácono Nilson, eles ficam responsáveis pela organização do nosso café da manhã. E se não me falha a memória, eu creio que a Andréa já colocou lá no grupo a lista. A Andréa já colocou a lista lá no grupo. E aqueles que colocaram o nome,
vocês podem, ao término do trabalho, estar procurando ela. Aqueles que não colocaram, mas sentem o desejo no coração de estar contribuindo para o café da manhã, não somente nesse domingo, mas também nos próximos. Você pode estar procurando nosso irmão Diácono Nilson, juntamente com a sua esposa, para que você possa estar recebendo as demais informações de como você pode ser um colaborador com a obra do Senhor. E como nós bem sabemos, meus irmãos, domingo agora, se assim Deus nos permitir, nós celebraremos mais um domingo especial, onde nós estaremos comemorando os Dias dos Pais, e não será diferente em nossa congregação. Como houve tanto nos Dias das Mães e em outras datas comemorativas, nós também realizaremos um café da manhã um pouco mais especial, um pouco mais elaborado, e eu gostaria demais de não contar apenas com a sua contribuição, mas também com a sua presença. Traga o seu pai, traga o seu familiar, aquele que você considera como uma figura paterna em sua vida, para que juntamente você possa estar participando com ele desse momento tão especial e também das aulas da EBD. Aqui fica o nosso convite e eu espero contar com você nesse próximo domingo. Amém? Amém, Jesus. Vamos chamar dois irmãos para tirar a oferta, por favor. Vamos erguer as mãos aqui, por favor, para a oferta, para a gente orar, para que Deus venha abençoar cada um. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Santo, está aqui teu povo, Senhor, que vai ofertar. Aquele que vai ofertar, Senhor, abençoa. Aquele também que não pode ofertar, Senhor, abençoa. Abre porta de emprego, Deus, para cada um. E vai abençoando para a honra e glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Fazer uma pergunta aos irmãos aqui. Quem tem vida nova em Cristo, levante sua mão. Quem tem vida nova em Cristo, levante sua mão. Dê um glória a Deus bem alto para agradecer o Senhor. Aleluia. Vamos louvar e agradecer o nome. Aleluia. Ninguém de mim tinha dó quando eu estava no mundo, cansado, tão triste, tão só. O porquê, nem mesmo eu não sabia. Eles diziam, isso é problema teu. Não, meus irmãos, era a ausência de Deus. De repente um grito, uma voz disse, filho, como o som de muitas águas, falou meu coração. Te dei força na prova, vou te dar vida nova. Eu sou Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu creio, Senhor, assim eu falei, que Tu és o Deus vivo, segura em minhas mãos, do Senhor eu preciso. Já não suportava mais tanta tribulação. A fé montanha transporta e a esperança se renova, mas só Jesus Cristo é a salvação. Eu creio, Senhor, assim eu falei, que Tu és o Deus vivo, seguro em minhas mãos, do Senhor eu preciso. Já não suportava mais tanta situação. A fé montanha transporta e a esperança se renova, mas só Jesus Cristo é a salvação. Diga comigo, amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Adeus. Vamos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de adoração e de louvor. Os que puderem ficar de pé, vamos adorar o Senhor, vamos louvar, vamos agradecer o seu nome. Ninguém de mim tinha dó quando eu estava no mundo, cansado, tão triste, tão só. O porquê, nem mesmo eu não sabia. Eles diziam, isso é problema teu.
Não, meus irmãos, era a ausência de Deus. De repente um grito, uma voz disse: filho, como o som de muitas águas, falou este coração. A montanha transporta e a esperança se renova, mas só Jesus Cristo é a salvação. Eu creio, Senhor, assim eu falei, que Tu és o Deus vivo, seguro em minhas mãos. Do Senhor eu preciso, já não suportava mais tanta situação. A fé montanha transporta e a esperança se renova, mas só Jesus Cristo é a salvação. Quero ver a igreja declarando: amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Amém, irmão, aleluia. Toda honra, toda glória para Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de louvor e de adoração. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus esta noite. Que a gente venha pedir para Jesus continuar colocando o seu amor em nossas vidas. Que a gente venha continuar pedindo pela sua graça, pela sua misericórdia que Ele tem nos dado todos os dias. Paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Perfeito e agradável para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade
ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Amor incalculável, glória a Deus. Glória a Deus. Pai, dá o que me pertence, eu quero partir. Desejo viver minha vida longe daqui. O mundo está me convidando e eu quero ir. Fazei o que bem entendeste pra me impedir. Então aquele velho pai, o filho respondeu: Filho, eu te amo tanto, o que eu tenho é seu. Mas se essa é a sua firme decisão, pode levar sua herança em meu coração. Então me levantei e caminhei de regresso, com o corpo ferido, isso eu confesso. Não tinha joelhos para beber, água de fel me deram para beber. De longe avistei no alpendre da casa, teus braços abertos, meu pai me esperava. Caí de joelhos, ele me beijou, meu filho querido, que estava perdido, mas hoje voltou. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, porque aqui é o meu lugar. Voltei, meu pai, hoje arrependido, quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai, dá o que me pertence, eu quero partir. Desejo viver minha vida longe daqui. O mundo está me convidando e eu quero ir. Fazei o que bem entender, ninguém pra me impedir. O pai, olhando em meus olhos, me respondeu: Filho, eu te amo tanto, o que eu tenho é seu. Mas se é a sua firme decisão, pode levar minha herança e o coração. Dias depois eu parti para bem distante, vivendo dissolutamente, gastei o que tinha, mergulhado na tristeza, alma vazia. Lembrei do meu velho pai, do lar que possuía. Então me levantei, caminhei de regresso, um corpo ferido, isso eu confesso. Não tinha alimento para comer, água de fé
querido que estava perdido, mas hoje voltou. Voltei, meu Pai, hoje arrependido. Quero ficar contigo, porque aqui é o meu lugar. Voltei, meu Pai, hoje arrependido. Quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Voltei, meu Pai, hoje arrependido. Quero ficar contigo, porque aqui é o meu lugar. Voltei, meu Pai, hoje arrependido. Quero ficar contigo, nunca mais vou te deixar. Nunca mais vou te deixar. Oh, meu Pai, nunca mais vou te deixar. Aleluia, glória a Deus. Eu voltei arrependido e hoje estou aqui, glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero mais uma vez saudar os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abrir a palavra de Deus, sei que vocês estão cansados de ficar sentados, né? Então vamos ficar de pé de novo para nós esticar a costela, assistirem aí. Você ouviu tanto do número, viu tanto da coisa. Pastor, ainda não estou acreditando, como é que eu faço? O gabinete está aberto para você conversar com a gente. E se você quiser, a gente manda as notinhas aí, você soma tudinho para ver se bate. Se não bater, eu pago do bolso, né? Glória a Deus. Vamos ler junto, bem bonito no 3. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso de número 14 a verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz, amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim porque você é morno e não é nem frio nem quente, estou ponto de vomitá-lo da minha boca. Poder sentar, em nome de Jesus. A pessoa passa o tempo todo vendo um monte de número. Ainda lê um texto desse, né? Mas, meus irmãos, eu acredito que esse texto ele é conhecido de todos os nossos irmãos. E ele nos faz refletir sobre a frieza espiritual. É o tema que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite. A frieza espiritual e as suas consequências. Por que eu queria compartilhar a respeito desse texto nessa noite, irmãos? Porque os irmãos bem sabem que no livro de Apocalipse, especificamente do capítulo de número 1, a partir ali, na verdade, do capítulo de número 2 até o finalzinho do capítulo de número 3, nós teremos aqui, irmãos, 7 cartas escritas por João, inspiradas por Jesus, orientadas por Jesus, para as 7 igrejas que estão na Ásia Menor. E aí, se nós nos atentarmos, irmãos, para aquilo que Jesus ele fala no corpo dessas cartas, nós teremos aqui, irmãos, inúmeros aprendizados que são importantes para a nossa vida cristã, principalmente aqueles que falam a respeito da frieza espiritual. O assunto ele começa, irmãos, lá com a igreja de Éfeso, capítulo de número 2 e versículo de número 1, uma igreja, irmãos, que ela recebe alguns elogios da parte de Deus. Ela é uma igreja, irmãos, que chama a atenção de Jesus, porque ela era uma igreja que trabalhava, que perseverava. Ela era uma igreja, irmãos, que caminhava diante da bênção do Senhor. Porém, nessa mesma história, Jesus tem uma crítica para essa igreja.
E a crítica é: eu tenho, porém, contra ti, e os irmãos poderão encontrar essa referência aí, irmãos, no versículo de número 2 do capítulo de número 2, né, onde ele diz: eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, conheço a tua perseverança. Ela era uma igreja que trabalhava, ela era uma igreja que se envolvia, ela era uma igreja, irmãos, que estava ativamente servindo ao Senhor. Porém, no versículo de número 6, eles deixam claro aqui, irmãos, que essa igreja, ela também tem alguns pontos negativos. E quando nós lemos todo o versículo de número 2, versículo de número 3, especificamente o versículo de número 4, nós entendemos que Jesus está dizendo: eu tenho algo contra ti. O que é que eu tenho contra você? Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. E é isso, irmãos, que nos motiva lá na igreja de Laodiceia também a compartilhar sobre frieza espiritual e os problemas da frieza espiritual no meio da igreja. Quando nós saltamos a igreja dos Laodicenses, os irmãos pegam lá o contexto da carta escrita para Laodiceia, os irmãos vão encontrar uma referência muito parecida com essa em que estamos lendo aqui nessa noite. O texto, irmãos, ele vai deixar muito claro ao anjo da igreja em Laodiceia: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, o próprio Cristo está falando com essa igreja, e o conteúdo da carta é muito parecido com o da primeira igreja, a igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras. E aqui tem algo um pouquinho mais específico. E aqui João, ele é um pouquinho mais claro com relação ao que ele quer compartilhar, porque ele diz: eu conheço as tuas obras. E a crítica aqui é porque você nem é frio e nem é quente. Olha o que ele diz: quem dera que você fosse frio ou quente. Aí eu quero desconstruir a primeira mentira que a gente fala na igreja às vezes: o fulano de tal é muito frio. E quem diz que ser frio é um problema? O problema não é ser frio, porque se fosse, o próprio Cristo não teria dito isso. E olha o que Jesus diz: eu queria, quem dera que vocês fossem ou frio ou quente. E aí ele continua dizendo: porque na verdade você é morno, nem é frio e nem quente. E é por causa disso que eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. E aí eu queria fazer aqui uma comparação muito simples com os irmãos, e eu trago todo esse contexto das igrejas na Ásia Menor, porque todos eles apontam para a realidade da igreja em algum tempo no mundo, mas os irmãos devem entender melhor o que Jesus está dizendo aqui. Quem gosta de tomar café frio, irmãos? Café geralmente é uma coisa que a gente toma quente, um chazinho, né? Então, ser quente é algo bom. Mas tem coisa que só presta frio. Por exemplo, um sorvete, irmãos, presta quente? O pessoal está inventando por aí, mas eu não acho legal. Água, irmãos, quem gosta de água quente? Uma aguinha quente, esquenta ali no fogo. Então tem coisas que só prestam frias. Agora morno não presta. Pessoal na cultura mais antiga, meus avós, a minha mãe até hoje tem isso. Quando você tem ânsia de vômito, você está querendo vomitar, a minha mãe, ela diz para você: é bem ligeirinho, vou preparar uma água morna, você vai tomar. E, irmãos, é incrível, quando a água morna bate dentro, ela já volta arrancando tudo. Porque ser morno não é um negócio muito bom. Então o problema para Jesus, primeiro, não é ser quente. E aí eu trago esse negócio aqui mais para o meu pentecostal, né? Também o problema não é ser frio, o problema é ser morno. E aí eu vou compartilhar com os irmãos os problemas de tudo isso. Mas antes, eu queria compartilhar uma visão de um pastor nosso que escreve a respeito disso. Dr. Eliel, ele fala a respeito, irmãos, de cada igreja para a sua dispensação. Eu vou pedir a ajuda do Mateus para ele colocar ali, porque deixei no esboço. Mas cada igreja citada aqui em Apocalipse capítulo 2 e capítulo de número 3, ela representa, irmãos, um tempo. Ela representa uma era da igreja, pelo menos segundo alguns estudiosos. Esse que eu citei especificamente. A igreja de Éfeso, ela representa o quê, irmãos? Ela representa aquela igreja lá do primeiro século, aquela igreja cercada pelos apóstolos, aquela igreja, irmãos, que tinha lá tudo aquilo que nós podemos encontrar,
todas aquelas maravilhas do primeiro século, das experiências dos homens de Deus com a primeira igreja que surge, porém essa igreja, com o passar do tempo, ela começou a perder o seu primeiro amor. E aí, para a gente seguir adiante, Esmirna, irmãos, ela aponta para a igreja perseguida dos séculos 2 e 3 da era cristã. Essa igreja, por sinal, Jesus não faz nenhuma crítica a ela. Me parece ser uma igreja muito boa. Pérgamo, que é a terceira igreja, ela aponta aqui, irmãos, para a igreja popular dos séculos 4 e 5. Né? Já é uma igreja um pouquinho mais crítica da parte do ponto de vista de Jesus. Aqui Jesus, ele critica, irmãos, algumas práticas dessa igreja. Quinta-feira eu vou ler com os irmãos, principalmente os versículos que Jesus fala a respeito disso. Jesus vai criticar a doutrina daquela igreja, as práticas imorais daquela igreja. Jesus vai fazer sérias críticas para a igreja em Pérgamo, devido à sua má conduta. A quarta igreja, ela é a igreja de Tiatira. Ela aponta lá também, irmãos, para a igreja da Idade Média. Uma igreja agora mais pagã, uma igreja um pouquinho mais apóstata. Aquela igreja que nos últimos períodos, do século 6 ao século 15, ela se desvia, ela se desvincula do evangelho, ela caminha para longe da presença de Deus. Já a quinta igreja, por exemplo, a igreja de Sardes, ela tem uma aparência maior com a igreja reformada do século 16 ao século 18. E aí, essa é, mais especificamente, aquela igreja que Jesus diz para ela: tu tem nomes de que vive, mas tu está morta. E a gente também poderá fazer questão de ler alguns textos que apontam para isso. Filadélfia, por exemplo, a sexta igreja, ela já aponta, irmãos, para a igreja missional, a igreja missionária, já do século XIX e século XX, aquela igreja verdadeiramente pentecostal, mais avivada, que experimentou os grandes avivamentos, lá no século XIX, século XX, que é fruto dos maiores avivamentos que vieram no decorrer do tempo. Todavia, a sétima e última igreja, alguns estudiosos a comparam, e essa é Laodiceia, com a igreja de quê? Do século 21. Eles acreditam que é a igreja, irmãos, do nosso tempo, a igreja dos dias atuais. E é essa igreja que eu queria fazer menção aqui nessa noite, daquilo que está no contexto do capítulo de número 3, especificamente a partir do versículo de número 14. Por que que essa igreja ela é comparada com a igreja do século 21? Dizem que nós éramos a igreja de Filadélfia e nos últimos tempos se tornamos a igreja de Laodiceia. E aí eu queria compartilhar algumas coisas que estão aqui no contexto da história de Laodiceia. A primeira coisa é, Laodiceia, irmãos, era uma região, como eu coloquei aí para os irmãos, extremamente rica. Um povo rico. Um povo que tinha bastante condição, por isso que eles vão se gloriar disso no decorrer da carta. Se nós observarmos uma segunda coisa, ali estavam, irmãos, as maiores escolas de medicina daquela época. E principalmente as escolas de oftalmologia. As nossas irmãs que têm a vista assim um pouquinho ruim, era só você ir para a cidade de Laodiceia, que eles tinham uma pomada, irmãos, naquela época, que era curadora. Os irmãos ficavam com a vista boazinha. Eles eram altamente capacitados com a medicina da época e principalmente com a oftalmologia daquela época. Quantos aqui querem conhecer Laodiceia para ajeitar a visão, irmão? Glória, nunca vi tanto amém, né, irmãos? Só queria um óculos vindo de lá, né? Que não precisasse estar refazendo. Então, uma terceira coisa que nós podemos encontrar é que ali estavam as maiores fábricas de tecido da época. Os irmãos lembram que é comum naqueles filmes, irmãos, tudo de preto, né? O povo tudo vestido de preto. Ali existia a... Eu sempre gosto de usar um termozinho, e agora me foge a memória aqui, mas eles eram, irmãos, eles tinham assim uma facilidade muito grande na produção
da famosa lã preta. E eles produziam muito tecido preto naquela época. Na verdade, naquela época, o preto era a cor da moda, né? Daquela época. É por isso que Jesus vem com a ideia do branco, do lavar e ficar branco, porque era muito cultural naquela região. E Jesus também fala disso no contexto da igreja de Laodiceia. Uma outra curiosidade é que eles eram economicamente ricos. Tudo isso gerava para a cidade de Laodiceia, irmãos, muita renda. Era uma região que tinha tudo aquilo que os irmãos imaginaram no quesito financeiro. Era uma igreja e uma cidade altamente poderosa financeiramente. Mas tinha uma coisa que aquela cidade tinha dificuldade. E ela não tinha. Que era o quê? Água. Pensa num negócio difícil daquela época, era água. E aí, para os irmãos entenderem um pouquinho melhor a geografia do lugar, como era que as águas chegavam na cidade de Laodiceia? As águas eram conduzidas por arquedutos. Arquedutos que vinham da região sul e arquedutos que vinham da região norte. Eu não podia ter voltado uma imagem, né, que simplificaria melhor para os irmãos entenderem como é que essa água chegava na cidade de Laodiceia. Os arquedutos traziam muita água para a região. O lado sul, os arquedutos traziam água gelada. A água era super fria. Já do lado norte, os arquedutos traziam água fervendo, irmãos. Era água quente. E o que acontecia? Quando essa água chegava em Laodiceia, a água ficava o quê? Morna. É por isso que Jesus está utilizando o contexto geográfico e histórico daquela cidade, para que eles entendam qual é a mensagem que Jesus está querendo passar. Então, as águas, elas saíam de lá, do sul, frias, saíam do norte, quentes, e elas se encontravam na cidade de Laodiceia, e ali o povo recebia água quente, água morna, até para tomar, para fazer aquilo que eles precisavam fazer. E isso era algo muito forte na cultura dos laodicenses. E aí, irmãos, eu acredito que é isso que movimenta aquilo que Jesus ele quer ensinar para essa igreja. E aí eu entro especificamente no texto, depois de compartilhar com os irmãos essas informações, a título de introdução, porque senão a gente nunca vai entender o porquê que Jesus diz: vocês são mornos, do jeito da água de vocês, fazendo o mesmo mal que essa água faz, e etc. e tal, como Jesus, ele faz ali quando ele fala diretamente com a igreja. Quando nós chegamos no texto do verso 14 em diante, aqui, irmãos, e aí qualquer irmão que gosta da teologia bíblica, né, da hermenêutica bíblica, pode se ater às informações que nós temos aqui. Primeiro a quem Jesus está se referindo. Jesus está falando a quem? Ao anjo da igreja. E às vezes a gente diz assim, a mensagem... Aí, o irmão colocou uma foto aí. Eu não sei se dá para ver os arquedutos que chegam, mas é basicamente isso. Inclusive, eu tenho uma foto, quinta-feira eu vou mostrar para os irmãos, a foto de como ficou a cidade de Laodiceia depois que tudo se passou, né? O irmão já botou, viu? Deixou nem para quinta, viu? É para os irmãos verem. Mas isso aí é mais lá no final. Né? Aí são a realidade mais atual de como está a igreja de Laodiceia. Então, a quem Jesus está se referindo? Note que o texto diz: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. E aí a mensagem ela é dirigida ao pastor daquela igreja. E por quê, irmãos? Porque eu sei que na igreja é muito comum você encontrar, irmãos, pessoas que às vezes elas querem que as coisas sejam assim, que as coisas sejam assadas, que a coisa aconteça daquele jeito, do jeito outro, assim assado, mas no final, Jesus, aí são arquedutos que levavam a água até as cidades daquela época. Então a água corria ali por dentro, certo? No final das contas, irmãos, quando Deus quer tratar com a igreja, a primeira pessoa que ele chama é quem? É o pastor. Aí nessa hora ele não quer saber qual foi o problema, qual é a ideia, o que aconteceu. O maior responsável aqui, a quem Jesus está se dirigindo na igreja de Laodiceia, é ao anjo da igreja, porque a pessoa responsável
por dirigir e conduzir aquela igreja. E aí uma segunda pergunta, né, como os estudiosos dizem que a gente faz para o texto é: qual era a igreja? Qual era o CNPJ dessa igreja? O CPF dessa igreja? Como era que nós identificávamos essa igreja? Essa igreja é a igreja dos Laodicenses. Deixa eu dizer, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Ao anjo de Laodiceia. Então Jesus aqui não está falando ao anjo de Éfeso, ao anjo do Cristo Redentor. Claro que se aplica a nós. Ele está se referindo ao pastor da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas. E aí a gente vai para uma terceira pergunta. Quem está mandando essa carta? Tem tantos estudiosos falando tanta coisa aí, irmão. Essa carta foi mandada por fulano de tal. Irmãos, a carta está sendo mandada pelo próprio Cristo. Quem está falando é o próprio Jesus. Quem está criticando é o próprio Cristo. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz quem? Vamos lá. Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, quem está falando para a igreja é o próprio Jesus. E qual o teor da carta que está sendo mandada para a congregação de Laodiceia? Irmãos, duro seria para nós. Vocês imaginam? Imagina se um aviso desse que eu estou dando aqui, irmãos, não vamos conversar não na hora do culto. Imagina Jesus mandando uma carta: Cristo Redentor, tenho porém contra ti, que vocês são uma igreja que conversa demais na hora do culto. Tenho porém contra ti, que tu é uma igreja assim, assim, assim. É isso que ele está fazendo. Qual é o teor da carta que está sendo enviada para Laodiceia, irmãos? O teor da carta é o que está no texto. Versículo de número 15, o texto diz: conheço as tuas obras. E aí aqui, irmãos, Jesus, ele é aquele que tem o lugar de fala. Por quê? Porque ele sabe qual é a vida da igreja. Ele conhece a igreja. Irmãos, bom seria se Jesus ainda conversasse com os crentes por carta. Tenho, porém, contra ti, Cláudio Peixoto, que tu é assim, assim, assado. Te ajeita. Porque hoje, irmão, você vai corrigir, aí tem alguém que diz assim: não recebo não. Igual a igreja de Laodiceia. Igual a igreja de Éfeso. Eu me lembro que Jesus olha para a igreja de Éfeso e ele diz assim, ó: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum. Isso aqui é Apocalipse 3 e 5. Perdão, irmão, lá no capítulo 2, a igreja de Éfeso. Capítulo 2, versículo de número 4. Ele diz assim, ó: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. Senão, esse senão aqui que está faltando na vida de muito crente. É Jesus dizer assim, ó: Cláudio Peixoto, eu tenho umas coisas contra ti, e eu preciso que tu se arrependa logo, que tu se converta logo. Senão, se tu não se converter, eu vou vir até onde tu está. Era igual as profecias de antigamente. Senão, lembra daquelas profecias? Ó, fulano de tal, assim diz o Senhor. Tem tempo para fazer a obra, não? Eu vou botar tu no leito, para tu me buscar mais. Que é isso, pastor? Nós vamos já ver isso aqui. Olha o que Jesus disse para essa igreja: se você não se arrepender, Éfeso, eu vou vir até você e vou tirar o seu candelabro do lugar dele. E aí ele continua no versículo 6. Mas você tem ao seu favor, tem isso e aquilo, tem uma série de oportunidades para você mudar. Mas se você fizer do jeitinho que eu estou fazendo, você vai ter o seu lugarzinho comigo lá. Agora, se você não fizer... Aí hoje tem uns crentes, irmãos, que você está aqui dizendo assim: irmão, não converse na hora do culto, não. Aí ele vai lá no ouvido e diz assim: é muita besteira, é muita regra. Imagine se Jesus chegasse e dissesse: a regra é assim. É igual a regra do céu, irmãos. Tem crente pensando que no dia vai chegar para Jesus e vai dizer assim: e aí, Jesus,
Cadê minha chave? Minha pedrinha branca? Tem pedrinha branca para você aqui não, meu amigo. Pode ir. Não, Senhor, mas eu isso. A regra era essa. Isso vai valer para o perdão. Isso vai valer para um bocado de coisas que a gente sabe do nosso dia a dia, mas a gente deixa passar. Jesus se dirige à igreja dos Laodicenses, e aí no teor dessa carta, no corpo dessa carta, ele diz: eu sei as tuas obras, e você tem um problema, você nem é quente, e você nem é frio, e eu gostaria que você fosse frio ou quente. Sabe por quê? Porque pior do que ser frio ou quente, você é morno, e água morna dá ânsia de vômito. Irmãos, ainda tem crente morno no nosso tempo, e a mornidão, ela é um problema para a nossa geração. A mornidão, irmãos, é algo que atrapalha as nossas vidas, sabe por quê? Porque tudo começa com a vida morna. Primeiro começa com a igreja de Éfeso. O crente está lá, cheio de Deus, buscando a presença de Deus, crescendo na graça, no conhecimento, mas ele chega um nível, irmãos, que ele perde o amor. Ele joga o amor fora. Aí ele começa a esfriar, ele começa a se tornar um crente morno. E aí o crente morno, irmãos, o quente é daquele jeito que você conhece, o frio também é daquele jeito. Mas o problema é o morno, porque o morno ele não tem compromisso com nada. O morno é aquele que diz assim: hoje eu vou para o culto só para cumprir tabela. Vou ficar lá só. Eu não tenho vontade mais de adorar. Eu não tenho mais vontade de orar. Eu não tenho mais vontade de servir. Eu não quero mais fazer nada para Jesus. Para mim, tanto faz se eu chegar no começo do culto ou no final. Se eu puder, eu nem vou. Para mim, tanto faz como tanto fez. Geralmente, irmãos, o crente morno, ele começa a dar esses sinais que nós encontramos, irmãos, também na era da nossa igreja, na história e na cultura da nossa igreja. Eles começam, irmãos, a caminhar de qualquer jeito. Eles vivem na zona de conforto. É aquele cristão, irmãos, que para ele tá bom. Está fazendo nada, mas está tudo perfeito. Se alguém tanto faz, está esperando a volta de Jesus, nem sei mais. Se ele vai vir hoje ou amanhã também. Está morno, irmãos. Perdeu aquela empolgação. É aquela igreja, irmãos, que está na sua zona de conforto. Ela não quer compromisso com nada. Laodiceia era essa igreja, irmãos, que ela estava satisfeita consigo mesma. Os irmãos poderão encontrar isso quando ele diz assim: tu nem és frio nem quente. Eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Aí você pergunta assim: mas por que, Jesus, o Senhor trata essa igreja com tanta dureza? Jesus responde. Qual é a resposta de Jesus? Sabe por que eu estou a ponto de vomitar vocês? Versículo de número 17. É porque eu sou rico. Sabe o que eles estão dizendo aqui? Eu sou rico e não preciso mais de nada. Olha o que o texto diz. Olha o que aquela igreja dizia para a sociedade que estava inserida. Olha o problema disso. Você diz: eu sou rico, estou bem de vida, não preciso mais de nada. Isso era na cabeça dos laodicenses, porque realmente a cultura deles era uma cultura muito rica. Eles tinham dinheiro, eles tinham tudo aquilo que precisavam, eles não precisavam mais de nada. Parece alguns crentes, irmãos, da nossa geração que dizem: eu já tenho tudo que eu busquei. Servir a Deus para quê? Para que esse negócio de se preocupar com quem está lá fora? Eu ouvi um feedback nessa semana, numa reunião nossa aqui, que tem crente que, às vezes, o descrente chega na igreja e diz: eu não vou sair do meu lugar para ele sentar aqui, não. A prioridade aqui é da igreja. É eu que sou crente. Já estou abastado, já estou aqui há mais tempo. Eles que arrumem o lugar deles lá por fora. A mornidão começa a causar isso na vida do cristão. Ele perde o amor, ele perde a empatia, ele perde a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ele prefere ver o descrente saindo dali, senta aqui morrendo de vergonha, tímido, porque tem uma cadeira cativa. Porque eu sou dizimista. Toque em mim não.
Me lembro que um dia eu questionei um pastor. Pastor, e fulano de tal? Pode mexer nele não, que ele é dizimista. Estou rico, estou abastado, tenho tudo que eu preciso. Parece alguns crentes que dizem assim no coração: eu estou bem, pastor. Já terminei, já concluí, já estou aqui, estou na minha zona de conforto. Aí eu vejo Jesus olhar para ela e dizer assim: mas você nem sabe que para mim, você, longe de Jesus dizer um negócio desse para a igreja do nosso tempo, irmãos, isso aqui era motivo de pedir carta e ir para outro ministério. Estou saindo do ministério de Jesus. Por quê? Porque Jesus olhou no olho e disse assim: mas você não sabe que você na verdade é um infeliz. Ixi, o pastor me chamou de infeliz, Nilson. Vou mais para essa igreja não. Muito besteira. Mas você não é só um infeliz, você é um miserável. Laodiceia é uma igreja miserável. Vocês acham que tem dinheiro? Aí Jesus diz assim: tem muito ouro na região de vocês? Pois vocês são a igreja para mim mais pobre que tem. Já tem outra igreja que Jesus olha para a pobreza e diz assim: mas são ricos diante de Deus. Vocês têm muito ouro na região? Pois é, para mim vocês são pobres. Tem mais. A região de vocês tem o melhor colírio, né? Vocês fazem as melhores pomadas para os olhos. São os melhores médicos, são os melhores. A pomada de vocês cura, mas para mim vocês são cegos. E dizem que vocês têm o melhor ramo de venda de lã, da melhor qualidade, mas para mim vocês estão nus. E aí não dá mais tempo não. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quinta-feira nós vamos concluir. Vamos ficar aqui, por aqui, e quinta-feira nós terminamos. Eu precisava compartilhar essas informações com os irmãos. Mas antes da gente ir, antes de nós terminarmos, eu vou saltar logo lá para o final. A semana que vem, irmão, semana que vem não vai ter nem aviso que é para nós terminar esse negócio. Bem direitinho. É bom, irmãos, nós vamos estudar todas as cartas do Apocalipse. Pois é. É verdade. Quem é escolhido não tem escolha. Nós vamos ler todo mundo junto para finalizar só o versículo de número 19. E versículo de número 20. A gente finalizar assim, faz de conta que nós estamos com a conclusão. E tu junta depois, viu, Jorge? Tu se vira aí, né? Vamos lá? 1, 2, 3. Eu repreendo e disciplino. Infelizmente, na igreja de Laodiceia, o culto acontecia do lado de dentro, mas Jesus estava do lado de fora. E hoje nós vamos voltar para casa com essa reflexão. Qual é o lugar de Jesus no nosso culto, irmãos? Qual é o lugar de Jesus na sua vida, no seu culto, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida? Quinta-feira nós estaremos falando um pouquinho mais sobre isso. Estaremos iniciando essa série de doutrinas sobre as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Amém? Vamos orar? Diácono Nilson, faça a oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Oremos ao Senhor nesta noite. Bendito Deus e Pai, Deus de toda graça e misericórdia, te agradecemos, ó Deus, por esta noite, Senhor, pela Tua palavra tão maravilhosa, tão ardente nos nossos corações, Senhor. Obrigado, ó Deus, por este momento tão especial na Tua presença, que possamos, Senhor, continuar, Senhor, nesta unidade, buscando a Tua presença para as nossas vidas e entender, Senhor, que Tu precisa estar no centro da vontade das nossas vidas, Senhor.
Tu precisa estar, Senhor, em primeiro lugar nas nossas vidas. Tu precisa ser prioridade nas nossas vidas, Senhor. Nós te glorificamos, ó Deus, por tudo que Tu és, Senhor, nas nossas vidas. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja de uma forma especial nesta noite. Nos conduz aos nossos lares. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, mas que Tu venha cada dia derramar sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Continua usando a vida do Teu servo, Senhor, para que possamos ser cada vez mais abençoados pelo poder da Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti, por fé, te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Levante sua mão assim para o céu. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do precioso Espírito do Senhor, repouse sobre todo o povo de Deus aqui presente, hoje e para todo sempre. Se você pode, diga amém. Amém. Dê a paz do Senhor ao seu irmão. Domingo, não falte a nossa escola bíblica dominical, teremos uma aula muito especial sobre a mentira. Deus abençoe a todos os nossos irmãos em nome de Jesus.